Graça e paz, meus irmãos. Pior que o pecado. O que será que poderia ser pior que o pecado? O que poderia ser? Coronavírus? Seria fome? Talvez uma tragédia? Um vulcão? Um terremoto? Um incêndio? Um tsunami? Não, nada disso. Não resta dúvidas nenhuma que o pecado é uma abominação para Deus. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Pior que o próprio pecado é a nossa desprezível e incurável tendência para justificá-lo diante dos homens e diante de Deus. Não sei se você já percebeu, já notou quantos atos de desobediência eles vêm acompanhados de uma justificação, de uma explicação. Acompanha comigo alguns exemplos que temos na Bíblia. Por exemplo, Gênesis 3:12, quando Adão é confrontado por Deus depois do pecado, ele diz: a mulher que tu me deste. E aí então Deus vai e fala com Eva, Deus confronta Eva sobre a desobediência e ela diz: a serpente me enganou. Aí nós vamos um pouquinho mais para frente no livro de Êxodo, capítulo 32, Arão faz um bezerro de ouro para ser adorado pelo povo. E no versículo 21, Moisés confronta Arão sobre o bezerro de ouro e ele pergunta para ele: o que você fez levando o povo a cometer tamanho pecado? E aí Arão responde, olha só a resposta dele, Êxodo 32, versículo 24. Me trouxeram o ouro e eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Ô Arão, conta outra, né? O profeta Samuel, ele vai e confronta Saul, 1 Samuel capítulo 15, versículo 14, ele diz assim: eu estou ouvindo um balido de ovelha e um mugido de bois, o que é isso? Porque a ordem que Deus tinha dado era para que destruíssem tudo. E aí vem a explicação de Saul no versículo 15. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Quantas vezes não jogamos a culpa em outra pessoa para nos livrar de um erro, daquilo que a gente cometeu? Nós temos sempre uma boa explicação, bem elaborada, bem trabalhada, né, para dizer que o nosso pecado não é pecado. A falha do outro, sim, essa é pecado. Sabe de uma coisa? Os seus argumentos não convencem a Deus. Nos exemplos que nós citamos aqui, cada um deles, eles receberam o merecido castigo do seu próprio pecado. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 10, porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, já que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, o caminho mais curto, mais simples para acertar o nosso pecado é a humilde confissão e um coração quebrantado. Quando o profeta Natã confronta Davi por mentira, por assassinato, por adultério, no Salmo 51, os versículos 3 e 4, Davi diz o seguinte: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi sabe que não tem justificativa nenhuma diante de Deus para o seu pecado. E ele nem tenta argumentar. Portanto, quando pecar, escolha o caminho da confissão sem tentar se justificar. Isso vai fazer muito bem para você e para aqueles com quem você convive. Um grande abraço, que Deus o abençoe.